Meus amados irmãos, nós estamos alegres porque Deus nos deu mais um dia. Nós estamos na presença do Senhor e é o melhor lugar onde nós podemos estar, na presença do Senhor. Não há uma posição mais privilegiada do que alguém poder desfrutar da comunhão com Deus. Não há riqueza, não há prazer maior, não há gozo, não há satisfação maior. E só pode entender quem conhece o que é isso. Os que não experimentaram uma vida com Deus, eles podem até imaginar, mas não sabem de fato o que é isso. Viver uma vida de comunhão com Deus. Eu quero trazer uma palavra. Esta palavra ela está fundamentada em Hebreus capítulo 12, versículos 28 e 29. E nós vamos meditar nesta palavra para que, sendo despertados para melhorar a nossa condição espiritual e estreitarmos a nossa comunhão com Deus. Esse ato de estreitamento da comunhão depende estritamente da nossa disposição. Não depende de Deus, depende da nossa disposição. Porque à medida que nós abrimos o nosso coração para atender às exigências de Deus, então nós entramos em acordo com Deus. Ainda tem muita gente que pensa que Deus entra em acordo conosco. Ele não entra. Deus, ele é inflexível naquilo que ele já decretou. E ele espera que nós demos uma resposta favorável, ou seja, que nós abramos o nosso coração para agradá-lo, para honrá-lo, para enaltecê-lo, para dar o melhor de nós. Porque à medida que nós conhecemos a Deus, nós entendemos que o Deus Criador, ele não aceita nada menos do que a excelência. Ele quer o melhor, porque ele já deu o melhor. Então ele não quer nada pela metade, ele quer a primazia, ele quer o primeiro lugar, ele quer ocupar o primeiro lugar na nossa vida, ele quer que nós permitamos que ele seja o nosso guia por excelência, para que o nome dele seja glorificado através da nossa vida. Então, esses dois versículos, eles dizem assim: pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, em santo temor. Olha, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Então, nós recebemos um reino que não se abala. Aqui o escritor está dizendo aos irmãos hebreus, depois de uma vasta consideração sobre a posição de Cristo na obra da redenção, então aqui nesta conclusão, ele diz que o reino que nós recebemos como povo de Deus é um reino inabalável. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado. Os reinos deste mundo são efêmeros, fracos, passageiros e se abalam. Mas o reino eterno de Cristo não se abala. Então, se nós temos consciência que o reino que recebemos é um reino que não se abala,
Aqui o escritor diz: retenhamos a graça. Reter é guardar, é segurar, é não deixar escapar. Retenhamos a graça. Graça é favor imerecido, é algo que nós não merecemos, é o presente que Deus nos deu. Então, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente. Olha, depois que nós retemos a graça, o favor que não merecemos, então há uma exigência aqui: retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente. Infelizmente, para muitos crentes, servir a Deus tem sido um peso, tem sido uma coisa difícil. E servir a Deus não pode ser um peso. Nós precisamos servir a Deus agradavelmente, com reverência e com santo temor, ou seja, com piedade, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Irmãos, a verdadeira adoração, a posição do verdadeiro adorador, está firmada em 6 pilares pelo menos. Esses pilares, eles estão fundamentados nas exigências que Deus faz para conosco, para que Ele receba a nossa adoração. Então há requisitos na palavra de Deus, exigências divinas, para que nós venhamos adorar o Senhor e Ele venha receber a nossa adoração. A adoração, ela não é apenas cantar, ou gritar, ou escutar a pregação. A adoração, ela nasce do coração que é contrito a Deus e que reconhece que Ele é digno dessa adoração. Então nós vamos aprender a importância da reverência na adoração. A adoração, ela exige reverência, exige santidade, exige temor, exige sinceridade, obediência e comunhão. Esses pilares, eles precisam estar presentes na nossa vida para que na atividade da adoração nós não sejamos apenas alguém que pensa que está adorando, mas alguém que sabe que a adoração está chegando ao trono de Deus, que é o objeto da nossa adoração. E precisamos adorar com entendimento, com sabedoria. Precisamos adorar a Deus com consciência de que nós não estamos perdendo tempo. Porque é possível pensar que está adorando a Deus e está perdendo tempo, e a adoração não está chegando lá. Por isso que muita gente apresenta para Deus aquilo que faz e não precisa, porque quando você adora, Ele recebe. Quando Ele recebe, Ele se alegra. Quando Ele se alegra, a alegria dele se torna a nossa força. É uma questão de resultado. A alegria do Senhor é a nossa força, e não há nada que alegra mais o coração de Deus do que a verdadeira adoração. E Deus gosta de adoração. Ele procura adoração. Ele é ávido por adoração. Ele é sedento por adoração. Por isso que Ele procura adoradores. E nós precisamos ser, exatamente, em primeiro lugar, conscientes de que, ao nos tornarmos verdadeiros adoradores, nós estaremos agradando o coração de Deus. E por isso, irmãos, a adoração, nós temos na palavra de Deus, aqui nas Escrituras, lá em 2 Samuel, no capítulo 6, nós temos um caso do rei Davi, que ele cometeu alguns erros quando ele quis levar a arca para Jerusalém. Ele quis levar a arca num carro de boi.
E aquilo causou um desastre muito grande. A intenção de Davi era boa, mas ele não observou aquilo que a palavra de Deus exigia. E aquilo trouxe grande tristeza, porque quando Uzá, na boa intenção de socorrer a arca para não cair, está escrito que Deus fendeu a Uzá e ele morreu, porque ele quis fazer aquilo que Deus não havia ordenado. Ele não era habilitado para tocar na arca. E Davi ficou muito triste, porque a intenção dele era boa. Olha, apenas ter boas intenções não significa que Deus vai receber aquilo que nós fazemos. Olha, eu vou dizer para vocês, o inferno vai ficar cheio de boas intenções. Nós precisamos atentar para aquilo que a palavra de Deus nos ensina, para que estritamente nós atentemos para ela, a fim de que não sejamos apanhados numa falsa atitude de adoração, como estava Davi. Se a gente for analisar cruamente, parece que quem deveria morrer era Davi, não é? Porque era Davi que deu a ordem para levar a arca no carro de boi, mas foi Uzá que tocou na arca. Irmãos, para que nós possamos adorar o Senhor da maneira certa, a primeira coisa que tem que ter em nós é reverência. Reverência. A reverência a Deus, ela é uma coisa primária, primordial, para que Ele receba a nossa adoração. O culto de celebração pelo transporte da arca do Senhor para Jerusalém, ela pode ser dividida em duas fases. A primeira fase, não atentou para o que Deus mandou e Uzá morreu. A segunda fase, Davi descobriu que Deus exigia reverência. E aí ele fez da forma certa. E aí a arca foi. E aí ele ofereceu sacrifícios de louvor. E a arca chegou ao destino certo, porque ele atentou para aquilo que tinha que ser feito. E olha, está escrito que Deus havia determinado que a arca deveria ser levada pelos levitas nos varais, nos ombros dos levitas. Quando Davi fez da forma certa, foi uma atitude de honra, porque ele reverenciou o nome do Senhor. A falta de reverência que houve na primeira fase da intenção de Davi levar a arca foi um fracasso. Davi se entristeceu e disse: como eu poderei levar a arca do Senhor para minha casa? Como virá a arca do Senhor a mim? Então ele recusou levá-la e deixou-a na casa de Obed-edom. E na casa de Obed-edom foi uma bênção para a família de Obed-edom, porque o coração de Obed-edom era um coração que tinha reverência ao Senhor. E ali, a presença da arca de Deus na casa de Obed-edom foi uma bênção, porque tudo prosperou na vida de Obed-edom e da sua família. E olha, quando ele ia levando a arca, ele, a cada 6 passos que os sacerdotes levitas davam, ele sacrificava carneiros e cevados ao Senhor. O primeiro passo, irmãos, da verdadeira adoração é a reverência. Aquilo que Deus já ordenou. Nós não podemos inventar modismos, nós não podemos atualizar, entender que a palavra de Deus está ultrapassada e inventar uma coisa nova para a adoração a Deus, porque Ele já determinou aquilo que Ele quer para a sua adoração. E é disso que o mundo está cheio, de modismos, de novidades, de invencionices, de novos temperos, de novos hábitos, de novas atitudes, pensando que Deus, o Deus Santo, vai receber qualquer tipo de adoração. E uma coisa que eu quero dizer que Deus não recebe de fato para a sua adoração é aquilo que já foi destinado para o louvor do homem e de Satanás.
ele exige santidade na adoração. Em Hebreus, nos versículos que lemos, está escrito: pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e santo temor. Então a palavra de Deus já está dizendo, porque o nosso Deus é fogo que consome, é fogo consumidor. A segunda base na qual deve estar fundada e firmada a adoração é a santidade. Santidade, a palavra santidade, a palavra santo significa adoração. Significa separação, melhor dizendo, ser separado. Ser santificado é ser separado para Deus. Então, percebendo a necessidade da santidade na adoração, Davi disse aos levitas para que eles se santificassem. Não bastava apenas ser levitas para carregar a arca, era preciso que eles se santificassem. Está escrito lá em 1 Crônicas, no capítulo 15, no versículo 12, porque Davi disse aos levitas que iam transportar a arca: vós sois cabeças das famílias dos levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos. Olha, já sou levita, olha, já sou crente, olha, já batizei, já tenho minha carteira de membro, já sou pastor. Eu posso, sem santificar, pode ser o que for, não pode tocar no que é santo. Então, santificai-vos, vocês são cabeças das vossas famílias, santificai-vos, vocês e os vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor Deus de Israel ao lugar que lhe preparei. Era levita, era cabeça, mas antes de tocar na arca tinha que se santificar, se separar, tinha que lavar as vestes, tinha que ficar 3 dias em santidade, não podia tocar em mulher, não podia tocar em corpo morto, não podia ser profanado, não podia se contaminar antes de tocar na arca. Não basta apenas dizer que é para adorar a Deus, é preciso se santificar, porque Deus não recebe a adoração de quem não está santificado. Então, Davi havia preparado o lugar. Quando os bois iam levando o carro com a arca, o lugar já estava pronto. Mas quem estava levando a arca não era aquele a quem o Senhor havia escolhido para levar a arca. Além de que era no carro de boi, as vaquinhas não tinham nada a ver com isso. Mas quem estava conduzindo não era aquele que Deus havia ordenado para conduzir. Por isso, Deus feriu a usar. A santidade, irmãos, é o segundo passo para a verdadeira adoração. Não adianta cantar bonito. Hoje está cheio de gente que fala: eu sou levita, levita, levita. Aí vai cantar, o levita vai cantar, aí começa a cantar um hino que não glorifica a Deus, um hino que passa a exaltar mais a criatura do que o Criador, que exalta o ego humano. Ser levita, irmão, não é ser cantor, não. Ser levita é ser da família de Arão, da tribo de Levi. É isso que é ser levita, é aquele que podia conduzir a arca. Não adianta nós fazermos remendos querendo trazer para nós uma coisa que não é de nós, uma coisa que tem o seu lugar certo. A verdadeira adoração é fundamentada primeiro na reverência, segundo na santidade, porque a própria palavra de Deus nos manda adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. A adoração, ela precisa ser na beleza da santidade. 1 Crônicas 16, 29. No Salmo 93, 5 está escrito: fidelíssimos são os teus testemunhos,
A tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Por quanto tempo? Para todo sempre. A casa do Senhor convém a santidade para todo sempre. Então Deus exige separação, santidade do verdadeiro adorador. Então existe muito movimento, existe muita coisa. Hoje em dia a gente escuta gente crente falando: eu não gostei do culto, eu não gostei do hino, não estava com nada, não sei. Não tem que homem nem mulher nenhum gostar de culto, não. Quem tem que gostar da adoração é o objeto da adoração. É Deus, é o Senhor da glória. Porque a Ele convém o louvor, é Ele que recebe o louvor. Crente não tem que gostar de culto, irmão. Quem tem que gostar de culto é Deus. É unidos no mesmo propósito que nós oferecemos a Ele sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Se o culto for chato para mim, se for espada para mim, comprido e chato, mas se Deus entender que o adorador está adorando em espírito e em verdade, é isso que importa. É isso que interessa. É agradar os ouvidos de Deus. Que todo culto nos desagrade, mas que todo culto exalte o nome de Deus. O terceiro pilar no qual deve estar fundada a adoração é o temor. Uma coisa que falta demais em nós é temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor. Irmãos, está escrito que após Deus ferir a Uzá, por falta de reverência e temor, em estender a mão e tocar na arca de Deus, temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a arca a mim, a arca de Deus? Através daquele trágico acontecimento, Deus estava cobrando de Davi mais temor para com o seu nome. Quando Davi permitiu que a arca de Deus fosse conduzida naquele carro de bois, e que homens que não eram sacerdotes estivessem a ponto de tocá-la, Davi estava faltando com o temor. Quando Deus matou a Uzá, fendendo ele ao meio, Davi entendeu que o Deus Santo estava cobrando o temor dele. Ele disse: como trarei a arca do Senhor a mim? Deus cobrou a adoração verdadeira de Davi, fundamentada no temor. O temor ao nome dele. Lá na sarça ardente, quando Moisés estava pastoreando, que ele viu o saçal queimando e o fogo não consumia a planta, ele se aproximou. Então Deus disse: descalça os teus pés, porque o lugar que estás é santo. Quem é, Senhor? Eu sou Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e vim para livrar o meu povo e te escolhi para ir. Primeira coisa, descalça o teu pé. Quando Josué, entre Jericó e Gilgal, viu um homem imenso com uma espada na mão, se aproximou dele e disse: quem és? És dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele disse: eu sou o príncipe do exército do Senhor. Descalça os teus pés, porque o lugar que está é santo. Salomão escreveu: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir, porque Deus não se agrada de sacrifício de tolos. Então, no Monte Sinai, quando vieram do Egito, quando Deus se manifestou em glória, que o monte fumegava, e que o sonido das buzinas e o clangor de trombetas e a voz de Deus era tão terrível, e Deus mandou Moisés colocar termos nos montes, e determinou que até mesmo um animal que tocasse no monte deveria morrer
apedrejado. Ora, a santidade de Deus, irmãos, ela é terrível, ela é tremenda. Deus, ele exigiu do povo reverência ao pé do Monte Sinai, exigiu temor. Quando Deus falou a viva voz dos 10 mandamentos, o povo ficou com tanto medo que disseram para Moisés: não fale mais ele conosco, fale ele a ti e você passa para nós aquilo que ele falar. Porque eles tremiam da cabeça aos pés. Muita gente fala, Satanás é crente e não sei o que. A gente fala, eu sou crente. Ele fala, não, crente é o diabo. Eu digo, ele é crente, eu sou também. Eu sou um crente mais ruim do que o diabo. Porque o diabo crê que estremece. E eu nunca estremeci. O povo de Israel estremeceu ao pé do Monte Sinai. Hoje o que tem mais difícil, irmão, é crente estremecer de temor a Deus. Eu nunca estremeci, você já? Eu não. Não vou ser hipócrita, eu nunca estremeci. O diabo crê que estremece, mas não obedece. Por isso eu vou dizer, melhor do que estremecer como o diabo é obedecer. É ter uma vida de santo temor a Deus, porque o temor é aquilo que nos sustenta na presença de Deus. O quarto pilar é a sinceridade. A sinceridade, irmão. Não adianta, irmão. Eu posso enganar todo mundo, mas a Deus eu não engano. Deus se agrada da sinceridade. Deus sabe. Eu também sei que eu consigo representar muito bem diante das pessoas. Eu conheço a Bíblia, eu sei os textos bíblicos, eu sei aquilo que Deus quer. Eu consigo representar diante das pessoas, mas diante de Deus não. Deus se agrada da sinceridade. Sabe por que Davi cometeu pecados, erros tremendos? E mesmo assim ele foi aceito como homem segundo o coração de Deus? Porque ele era sincero. Davi não tinha fingimento na vida dele, ele era sincero. E uma coisa que eu observo nas Escrituras é que os homens e mulheres de Deus, Deus deixou as janelas das casas deles abertas. Deixou a janela de todos os homens dele, a janela de Abraão, que mentiu vergonhosamente. Deus contou a mentira de Abraão. A mentira, a embriaguez de Noé, Deus contou que ele ficou nu na tenda até que o filho dele zombou dele. Ele amaldiçoou o filho. Deus contou para nós também que Isaac mentiu a exemplo do seu pai Abraão. Deus nos contou que Davi cometeu adultério tremendo. Contou que Ló cometeu incesto com as filhas. Deus contou para nós os defeitos de todo mundo. Será que ele vai esconder os nossos? Deus se agrada da sinceridade. As janelas, os tetos de vidro. Deus não escondeu os erros do desvio de Salomão, de Gideão, que fez um éfode, um altar idolatria e se desviou de Deus. Deus não escondeu nada. Ele contou. Mas a palavra dele diz que ele se agrada da sinceridade. Não há nada que agrade mais a Deus do que você chegar a dizer para ele: Senhor, eu não dou conta, eu sou fraco, eu sou falho, mas me aceita, eu quero ser teu servo, eu quero honrar o teu nome, eu quero ter uma vida que te agrada, que te adora, que te glorifica, me capacita para que eu seja, não aquilo que eu quero ser, mas aquilo que o Senhor quer que eu seja. Me ajuda para que eu seja aquilo. Pode sentar na frente, irmão. Aquilo que o Senhor, fica à vontade. Aquilo que o Senhor quer que eu seja. Deus quer que nós sejamos sinceros, que nós reconheçamos. Porque, olha, Deus poderia ter tampado a mentira de Abraão, a mentira de Isaac. Deus podia ter escondido que aquele que eles tornaria o pai dos 12 patriarcas de Israel, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan e Naphtali, Issacar e Zebulon, José e Benjamim, que eles fossem
Olha, já que Jacó vai ser tudo isso, então vou esconder que Jacó era mentiroso, enganador, avarento, trapaceiro. Vou esconder os erros de Jacó. Deus não escondeu os erros de ninguém. Deus, ele se agrada da sinceridade. A nossa sinceridade é um pilar para a adoração. Não adianta representar ser aquilo que não somos, porque quem mais nos conhece é Deus. Ele nos conhece. Davi, no Salmo 51, ele disse: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes o meu deitar e o meu levantar. Ainda a palavra não me chegou à boca e tu já a conheces. Aí Davi fala de quando ele era entretecido ainda no ventre da sua mãe. Quando ele era ainda informe, não tinha forma, Deus já conhecia. Então ele fala com contentamento: de modo maravilhoso o Senhor me formou. O que Davi estava dizendo? Ele estava dizendo que ele era contente com aquilo que ele era, porque ele diz: de modo maravilhoso tu me formaste. Quantos de nós vivemos uma vida de descontentamento com quase tudo? Mas quando nós entendemos que Deus se agrada da sinceridade, eu vou entender que Deus me fez desse modo, de modo maravilhoso, e eu sou único. Único. Não tem uma réplica. Ele me fez com um propósito firme, definido, desde a fundação do mundo, para que eu fosse e existisse para a glória dele. Olha para você, você é único, suas digitais são únicas, a sua íris é única, a sua voz é única. E aí, quando você fica contente com isso, você sabe que ele te conhece melhor. Você sabe que ele sabe quem você é. E por isso que ele ama a sinceridade. Em 2 Samuel, no capítulo 6, no versículo 12, Davi percebeu que o Senhor estava exigindo um coração mais puro e sincero da parte dele. Olha, Davi, não é suficiente querer levar minha arca para Jerusalém, não. É preciso que você faça da minha maneira, do meu modo. Ele entendeu que Deus estava exigindo dele um coração puro e sincero por parte dos adoradores. E isso o Senhor observou na vida de Obed-edom, o geteu. Tanto Deus observou isso na vida de Obed-edom, o geteu, que depois que 3 meses estava a arca na casa de Obed-edom, Davi ouviu alguém dizer: Obed-edom está sendo abençoado por causa da arca lá. Quando a arca estava no templo de Dagom dos filisteus, primeiro Dagom amanheceu caído, depois ele amanheceu sem a cabeça, sem os braços e sem os pés. E ainda mais surgiram nos filisteus hemorroidas e úlceras pelo corpo todo. Por isso, eles fizeram figuras de hemorroidas e de ratos e colocaram no carro de boi e mandou a arca embora. Era maldição. Olha, eu vou dizer para você, a presença de Deus no meio de quem não o adora é maldição. A presença de Deus na vida do adorador, que tem o nome dele, é bênção. Na casa de Obed-edom se tornou uma bênção. Na casa dos filisteus se tornou uma maldição. Para usar se tornou uma maldição. Deus estava cobrando do rei Davi: eu exijo temor, eu exijo sinceridade. Hebreus 10, 22 está escrito que devemos nos aproximar de Deus com sincero coração. Aproximar de Deus com sinceridade, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura, com água limpa. Água pura, irmãos, é a palavra. Água limpa é a palavra.
A palavra, ela nos purifica. Então, Hebreus 10, 22 está dizendo: pelo que aproximemo-nos de Deus com verdadeiro ou com sincero coração. Sinceridade agrada o coração de Deus, em plena certeza de fé. Por que em plena certeza de fé? Porque está escrito que aqueles que se aproximam de Deus, é necessário que creiam que Deus existe e que é galardoador de todos os que o buscam. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, eu vou buscar Deus, eu vou me aproximar de Deus porque alguém falou, eu tenho que crer naquilo que Ele é, para que eu possa agradá-lo, tendo o coração purificado da má consciência. A má consciência é a culpa, irmãos. Quando nós entramos na presença de Deus carregados de culpa, aí nós vamos receber o quê? Nós vamos ser confundidos na presença de Deus. O corpo lavado com água pura. Tem muita gente que pensa que Deus não está interessado no nosso corpo. E Ele está. Paulo escreveu: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Se tem coisa que Deus está interessado é com o meu corpo, irmãos. Com tudo. Deus só quer meu coração. Isso é uma ideia medíocre. Deus não quer nada pela metade, Ele quer tudo. É todo o nosso ser para Ele, tudo para glorificar o nome dEle, toda a nossa vida. Então em 1 Coríntios 5,8 está escrito que devemos celebrar festa ao Senhor, não com o velho fermento, nem com o fermento velho da maldade e da malícia. 2 Coríntios, 1 Coríntios 5,8. Não devemos celebrar ao Senhor com o fermento velho. E também não devemos celebrar o Senhor com o fermento velho da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade, porque Deus se agrada da sinceridade. Então, foi velho, joga fora. O fermento velho da maldade, da malícia, joga fora. Porque Deus se agrada que nós devemos celebrar o Senhor com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, o pilar para a verdadeira adoração é a sinceridade. E o quinto pilar para o verdadeiro adorador é obediência. Muita gente pensa que porque está debaixo da graça não tem que obedecer mais. A obediência não mudou nada. Obediência é um papel nosso, é uma disposição nossa, é uma vontade própria de nós. Obediência, para adorar a Deus é preciso obedecer. Em 1 Crônicas 15, 13 e 14, Davi reconheceu que as coisas deram erradas na primeira fase da leva da arca, porque havia desobedecido à voz de Deus no que concernia a levar a arca. Olha que coisa tão simples, não era só levar a arca. Muita gente quer simplificar as coisas de Deus. Pode, é só para levar, o lugar está pronto, eu sou o rei, eu ordeno, o povo leva, lá vai estabelecer o culto. Deus não aceita isso, irmão. Não tem que simplificar e nem que complicar o que Deus mandou. Temos que observar a palavra dele. Davi demorou a entender. Para Davi entender que estava errado o seu papel de obediência, Deus teve que fender a usar. Fender, irmão, não é só dar um sopro e morrer, não. Ele partiu usar no meio com fogo. Simplesmente porque não quis deixar a arca cair. A obediência, ela é uma coisa fundamental para que Deus receba a nossa adoração.
quando Davi resolveu obedecer o mandamento de Deus acerca da maneira correta de transportar a arca, foi uma bênção. Nós temos um caso muito conhecido e muito pregado. Capítulo 15 de 1 Samuel. Acerca do rei Saul. Os amalequitas atacaram, enquanto o povo de Israel vinha do Egito, atacaram os mais fracos na rabeira do arraial de Israel e mataram os velhos, as grávidas, os meninos. Aqueles que estavam fatigados lá na retaguarda, os amalequitas aproveitou e matou eles. Então, quando os amalequitas atacaram com covardia o arraial do povo de Deus, e não teve piedade dos idosos, das gestantes e dos estrupiados que estavam lá na retaguarda andando com dificuldade, aí Deus disse para Moisés: depois que vocês entrarem na boa terra que eu vos dou, terra que mana leite e mel, e vocês estiverem estabelecidos, vocês vão voltar e não pouparão nenhum só cabelo dos amalequitas, nem velhos e nem novos, e cortarão a todos ao fio da espada. Então, quando eles entraram na terra, caiu a sorte em Saul para matar os amalequitas. Então Saul era um rei bonitão, o mais alto dos israelitas, o mais bonito, inigualável, poderoso, e recebeu a ordem de acabar com os amalequitas. Ele foi, mas ele resolveu poupar o melhor das ovelhas e das vacas, o ouro e a prata, e ainda trouxe o rei Agag vivo. E lá, quando ele então foi encontrar com Samuel, ele veio alegre e disse: olha, já está tudo feito como o Senhor mandou. Samuel disse: mas que balido é esse de ovelhas e de vacas que eu escuto? Samuel, é o seguinte: os soldados resolveram poupar o melhor do gado, o ouro e a prata para oferecer em sacrifício ao Senhor. Então Samuel disse: olha, Saul, tem tanto o Senhor prazer em holocaustos e sacrifícios em que se obedeça a sua palavra, porque o pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria. Então apresentaram o rei Agag diante de Samuel. Samuel atravessou ele com a espada, e naquele momento Deus rasgou o reino da mão do rei Saul, simplesmente porque ele não resolveu obedecer e matar vaca, ovelha, cabrito, criança, gestante, idoso. Deus, muita gente fala, Deus não mata ninguém. Não mata o quê, irmãos? Quem foi que matou Ananias e Safira diante de Pedro? Foi o capeta? Olha, Ananias, porque mentistes a Deus e não ao homem, morreu. Olha, Safira, porque vos consertaste para mentir ao Espírito Santo? Morreu. Ninguém mata mais gente do que Deus, não, irmãos. Deus mandou Saul matar do pequeno ao maior e não poupar ninguém. Saul resolveu poupar o melhor do gado, o ouro, a prata e a vida do rei. E o reino foi rasgado da mão dele. E Deus deu a honra a Davi, e Saul se tornou nada mais, nada menos do que um endemoniado. Irmãos, obediência é a coisa principal, uma delas, para Deus receber a nossa adoração. O sexto pilar da vida do verdadeiro adorador é comunhão. A comunhão, irmãos. Em 1 Crônicas 15, 16 a 22, Davi celebrou a comunhão com Deus por ocasião do transporte da arca através do verdadeiro louvor. A comunhão na adoração é celebrada por meio do louvor verdadeiro, porque no Salmo 100 está escrito: celebrai com júbilo ao Senhor, vós todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto, sabei que o Senhor é bom. Foi Ele que nos fez povo seu e ovelha do seu pastoreio. Em 1 Crônicas 15, 25 a 28, Davi e todo Israel adorava a Deus e com júbilo alegrava
alegria e desprendimento de alma e espírito, provocados pela comunhão com o Senhor. Ninguém vai adorar a Deus sem ter comunhão. Irmãos, olha, eu vou falar um negócio para vocês. Vocês guardam isso. O meu ministério é na contramão. Hoje as igrejas esforçam para encher os cultos de ímpios. Culto não é para ímpio, irmão. Deus não recebe adoração de ímpio, irmãos. Culto de adoração é para crente. Crente tem que levar o evangelho lá fora e trazer crente para o culto. Pastor, não sabia. Olha para a palavra. Deus não recebe adoração de ímpio. Ímpio no culto atrapalha o culto, irmãos. O culto é para crente adorar, que tem comunhão com Deus. Nós temos que ganhar alma lá fora. Levar o evangelho lá fora. O culto é para receber poder, força, sabedoria, alimentar a alma, ser cheio com o Espírito Santo, para ir lá fora, expulsar demônio, curar enfermo, ressuscitar morto. É lá fora que é o nosso papel. O culto é o lugar de render adoração a Deus, de render louvor a Deus, de ser provocado pela comunhão, o coração verdadeiro, através da reverência, através da santidade, através do temor, da sinceridade, da obediência e da comunhão. A comunhão. Irmãos, quando nós abrimos os olhos, você sabe por que aí esse movimento todo para trazer todo mundo para o culto? Comércio bilionário. Estão vendendo água do Rio Jordão, irmãos. Vassoura, tijolo. R$200 um tijolinho de chaveiro, irmão. Um evangelho barato, fundamentado na mentira, no engano, na trapaça. O ministério da verdade não tem multidão não, irmãos, é pouco. É pouco. Abraça a verdade. Olha, Jesus disse: a hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem, em espírito e em verdade. E a adoração a Deus, ela exige aquilo que Deus exigiu na sua palavra. A verdadeira adoração deve ser acompanhada com reverência, santidade, sinceridade, obediência, comunhão com Deus. Então, pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente. Pastor, ser crente é difícil, vou desistir. Desiste logo. Sabe por que tem que desistir logo, irmão? Porque morno é vomitado. Vou desviar, desvia logo, meu amigo, meu filho, desvia logo. Por quê? Quando o crente fala, eu vou desviar, ele já desviou na alma. Nós temos que entender que o Senhor Jesus, ele não facilitou a entrada no reino de Deus. Parece que Jesus era uma contradição, porque hoje o que tem de pastor adulador, bajulador, falso e fingido, para poder trazer as pessoas, para sugar até a alma e jogar fora só um mulão, não está escrito. Jesus, ele fechou o caminho, ele colocou estreito. Jesus, ele apertou a porta, colocou estreita. Jesus, quando ele foi procurado pelas multidões, ele dificultou. Ele disse: escolhei por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele, mas porque apertado é o caminho, estreita é a porta que conduz à vida, e poucos, quantos? Poucos aqui o encontram.
Jesus mostrou dois caminhos, um largo e um estreito. Mostrou duas portas, uma larga e uma estreita. Mostrou duas árvores, uma do fruto bom, outra do fruto mau. Ele disse: não pode a boa árvore produzir fruto mau, nem a árvore má produzir fruto bom. Pelos seus frutos os conhecereis. Não se colhem uvas de espinheiros, nem figos de abrolhos. Ou se for o contrário, mude por conta própria. Mas não se colhe uvas de espinheiro ou figos de abrolhos. Pelo fruto se conhece a árvore. Jesus falou do sal insípido e do sal com sabor. Tiago falou das duas fontes, a fonte de água doce e a fonte de água salgada. E Jesus disse: quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo a cada dia e vem e segue-me. O Jesus que eu conheço pela experiência na minha vida e pela palavra de Deus, ele não mudou. Está escrito, Deus disse: eu, o Senhor, não mudo. Ele não muda. Amém? Vamos orar ao Senhor. Fiquemos de pé. Meu Deus amado, em nome do Senhor Jesus, nós adoramos, nós glorificamos o teu nome, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Nós nos rendemos, Senhor, aos teus pés e reconhecemos que o Senhor é Deus nos céus e na terra e nas nossas vidas. Nós nos submetemos à tua vontade, ao teu querer, e nós pedimos que o Senhor estenda sobre nós a tua mão para abençoar cada lar e cada família aqui representados. Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de cada um, perdoa os nossos pecados e nos santifica pelo poder da tua santa palavra. Vivifica em nós, Senhor, um espírito reto e faz, Senhor, com que tenhamos condições de sermos verdadeiros adoradores ao teu nome. Repreende a fúria do inimigo e manifesta o teu poder para operar o milagre da mudança, do crescimento, da transformação, trazendo alegria, trazendo paz, trazendo prosperidade, crescimento, segurança. Aumenta, Senhor, a nossa fé. Abençoa todas as pessoas que estiveram ouvindo esta mensagem e as que ainda ouvirão. Que o Senhor as transforme, que o Senhor traga para elas a verdadeira vida que só pode vir a nós através do conhecimento da verdade. Em nome do Senhor Jesus, que todo mal seja repreendido e que a bênção de Deus seja sobre todos. É o que oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus.